Um elemento primeiro para pensarmos no aluno que temos é o respeito à infância. Pode parecer óbvio em nosso tempo falar que é importante proteger a infância, se preocupar com ela, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que não se reconhecia a infância como tal. É muito delicado, né? Quando pegamos referências de 100 ou mais anos atrás e trabalhamos apenas no recorte entre aqueles que tinham acesso à escola, à educação e que era a elite da sociedade de um modo geral. O que nós precisamos pensar é na infância de todas as classes, de todos os estratos da sociedade. E nesse sentido, o reconhecimento maior só acontece durante o século XX e realmente no final do século XX, que daí passa a se entender o seu papel na formação do adulto. Vem junto a maior defesa da integridade da criança no ambiente escolar. Eu, por exemplo, tive no meu primário, né, na primeira série, hoje que é segundo ano, primeira série, segunda série, terceira série, casos de conduta, né? Uma professora de primeiro ano, né, no meu primeiro ano, que grudava um colega meu de classe, um amigo, pelo cabelo para ensiná-lo a multiplicar. Professora que tive, que ia com um tamanco, deixava ao lado da mesa e usava como ferramenta de coerção no comportamento do aluno. Então, esta realidade que eu tive na infância, ela foi deixando de existir, né? Se a gente voltar lá no século XIX e ainda começo do século XX, era comum se falar na palmatória, que é o quê? Um castigo físico por qualquer coisa que o professor entendesse como sendo contrária à sua opinião. Então, isto não temos, tá? E essa adequação, essa passagem de uma violência à infância a uma proteção contra a violência da infância, né, uma questão de mudança de paradigma que é processual. Então, é preciso pensar como isso acontece no ambiente escolar, né? O que significa a maior proteção? Qual que é o limite da proteção? Se antes essa proteção era exceção, hoje ela se torna regra. Então significa que todos têm a proteção? Não, a gente vai encontrar ainda exemplos e mais exemplos de agressão. E seja no ambiente escolar, seja no ambiente familiar. Familiar ainda é uma coisa que está em processo mais lento ainda. Porém, esta coisa que é a proteção à criança, ela altera a relação aluno-professor, professor-aluno. E é neste limiar que nós temos que começar a pensar. Qual que é o limite do professor? Mas a partir de que ponto também é o limite do aluno? Não é bem claro, tá? Pelo contrário, os maiores conflitos existem porque não se define muito bem, não se estabelece muito bem. No sistema público, porque acaba tendo um trabalho com diversidade de realidade que não é simples, é um quebra-cabeça em sala de aula. No sistema privado, que acaba sendo um recorte pelo extrato financeiro, quem pode pagar pelo estudo, nós acabamos tendo a relação econômica financeira falando mais alto do que a relação humana, né? A relação entre os agentes educacionais. Então, pensar no que é esse respeito à infância hoje, em que medida é fundamental garantir a segurança e o respeito à integridade da criança, mas a partir de que ponto isto não pode ser confundido com abuso, né? E dissonante em relação ao processo educacional. Porque o processo educacional também envolve trabalho com a moral, com a conduta. Então,
há limites de uma e de outra parte, mas é preciso pensar sobre isso para que possamos ter referenciais e em cada realidade agirmos conforme a demanda, conforme é a realidade, mas em todas elas a integridade do aluno precisa ser respeitada, mas a integridade do professor também precisa. Até o próximo vídeo.